pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Jukira, trader profissional e influencer da Clear Corretora, e hoje eu vou estar passando aqui para vocês um curso que é antecipando os movimentos do gráfico. Você que opera via análise técnica, às vezes espera um melhor suporte ou uma melhor resistência para executar as suas operações, hoje eu vou mostrar aqui com algumas ferramentas do fluxo, você pode mudar um pouco isso e antever os movimentos do gráfico. Nesse treinamento nós teremos 3 aulas. A primeira aula falando sobre a ferramenta, ou seja, as ferramentas de fluxo, Volume at Price, Superdom, ranking de corretoras, Times and Trades. Depois, na segunda aula, falaremos sobre as estratégias que a gente vai passar aqui para vocês. E a terceira aula sobre execução dessas estratégias, ou seja, eu vou mostrar aqui para vocês em conta real como que a gente faz os scalps, como que nascem os movimentos que antevêm ali os movimentos do gráfico. Então, vamos lá. Aqui nós temos um gráfico normal de 5 minutos, um gráfico de velas ou um gráfico de candles, né, no ativo Dolphin. Às vezes, você espera o melhor momento para vender quando ele chegar lá em cima, naquela resistência, aonde a seta está indicando. Ou você espera o melhor momento para você comprar e não tem nada de errado. Não tem nada de errado aqui. Só que, às vezes, nesse meio do caminho, você não faz nada. E aqui nascem muitas operações de scalping e eu vou te mostrar. Nesse momento, esse mercado está trabalhando na casa do 0,3. E vem comigo, nós temos o mesmo time frame, só que na tela de fluxo. O mercado, 11 horas, 59 minutos e 33 segundos. E aqui nós temos o mercado parado naquele ponto dos 5.203. Só que o mercado está trabalhando com absorção. Os players vendedores estão forçando esse patamar de preço, só que eles não conseguem. Quando a gente pega esse frame de mercado e uma absorção nesse patamar próximo de um VWAP, por exemplo, o que o mercado está mostrando para mim? Jukira, ele não está conseguindo colocar o mercado para baixo. Então, se ele começar a trabalhar aqui na casa dos 5, vale uma compra, porque o meu stop está pequenininho. E perceba agora, ele vai na casa do 5, volta na casa do 3 para testar esse suporte, o mercado não perde e na volta eu faço uma compra. Por quê? Porque ele me mostrou que nesse volume aqui o mercado ele não conseguiu romper o 0,3. Eu compro aqui 5 minis a 5.205 e o mercado vem para cima com muito mais força, com muito mais ímpeto dos compradores. Nesse momento de mercado, o mercado já está me dando 8 pontos e aqui na casa do 16 eu zero essa operação. Esse movimento de mercado acontece todos os dias e principalmente em movimentos menores, ou seja, em time frames menores, de volume de 5 minutos, de 2 minutos, mas a gente vai trabalhar principalmente nesse curso com time frame de 5 minutos. Agora a gente vai voltar para o gráfico. O que aconteceu logo em seguida? O mercado estava trabalhando aqui na casa do 3 e o mercado rompeu. Às vezes, você que está aí do outro lado, venderia nessa resistência e possivelmente tomaria um stop. Por quê? Porque você não sabe que nesse movimento de mercado o maior volume se deu na casa do 3 e essa é uma das estratégias que nós veremos nesse curso. E agora, pessoal, nós passaremos pelas principais ferramentas do tape reading. Por quê? Porque eu vou te mostrar todos os blocos, todas as ferramentas que nós utilizamos e que você também pode utilizar para potencializar as suas operações e aumentar os seus lucros. Então, a primeira ferramenta, Jukira, mas um gráfico de 5 minutos? Não, essa ferramenta aqui é só para você se sentir à vontade, para você ficar tranquilo, abrir o seu coração. E a primeira ferramenta do fluxo, e a mais importante, é o Superdom. Por que essa ferramenta, Jukira, ela é tão importante? Porque nessa ferramenta ela permite você comprar, você vender, você zerar os seus trades, cancelar as suas ordens e ainda assim ter uma profundidade muito maior do mercado. Por quê? Ela nada mais é do que um book agrupado por nível de preço. Como, por exemplo, aqui nós temos 40 contratos do Itaú a 29 e mais 5 contratos da Genial a 29 também. Aqui no 29, pessoal, no 4.929, nós temos 45 contratos apregoados. Aqui no book de ofertas, nós temos um pequeno problema, profundidade. Por que, Jukira? Porque aqui são todas as intenções de compra e as intenções de venda. E nesse caso, o Superdom, ele tem essa vantagem, porque ele agrupa
todas aquelas ofertas que estão apregoadas em um único nível de preço. Além disso, você ainda consegue rastrear as maiores ofertas, como por exemplo, aqui está amarelinho porque tem um filtro que você condiciona a ferramenta a falar para você, me mostre aonde tem ofertas maiores iguais a 20 contratos apregoados. E essa função é super importante, você já vai ver aqui principalmente nas nossas estratégias, porque os players eles vêm calçando, colocando pressão no book e faz com que o mercado ande. Daqui a pouquinho você vai ver. Continuando, nós temos aqui o ranking de corretoras, que nada mais é do que o registro das corretoras, ou seja, o BTG comprou 100 contratos de dólar cheio, ele vai vir para cá, vai vir para essa janela. O player da Guide comprou 305 contratos, ele vai mostrar a quantidade e consequentemente também o preço. Aqui nós temos o Times and Trades, que também pode ser chamado sobre livro de registro ou leitura de fita. Aqui ele vai mostrar para você aonde que os players compraram, a qual quantidade foi e principalmente até aonde aquela ordem foi. Daqui a pouco você vai ver essa explicação. Continuando, o book de ofertas, a gente já falou sobre ele, que é o book de intenções, aonde que os players querem comprar e aonde que eles querem vender. Aqui nós temos um ranking somente no período diário. Por quê? Às vezes o mercado oscila e nos últimos 5 minutos ele brigou muito mais do que o período diário. Então, nesse momento, a gente vai ter que olhar para os 5 minutos ou às vezes para o diário para entender qual é a relevância do mercado naquele momento frente àquele player que está atuando. Já já você vai entender também esse tipo de estratégia. Continuando, nós temos aqui o Volume at Price, que nada mais é do que o registro das agressões de compra e agressões de venda. Ele vai compilar tudo em um único nível de preço, aonde que teve as agressões de compra, aonde que teve as agressões de venda e principalmente o volume negociado. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês, através do fluxo, uma ordem de compra passando por todas as ferramentas, book de ofertas, Times and Trades, Volume at Price e ranking de corretoras. Eu quero que você foque somente nessa aba aqui, ó, nessa aba Book de Ofertas e principalmente na coluna da esquerda. A coluna da esquerda, ela representa as intenções de compra e a coluna da direita, ela representa as ofertas, as intenções de venda. Só que eu quero que você olhe somente para o pontilhado vermelho, para a ordem do UBS, que quer comprar 5 contratos a 28,5 e para a ordem da Ideal, que quer vender 5 contratos a 29. Se o mercado estiver desse jeito, ou seja, o player do UBS querendo comprar 5 contratos a 28,5 e o player da Ideal querendo vender 5 contratos a 29, o mercado ele não anda. O mercado ele anda com base em agressões. Então aqui o que tem que acontecer? Alguém bater, alguém vender para o UBS ou alguém comprar, alguém tomar do player da Ideal. E é isso que acontece com o player do Santander. O Santander está vendo toda essa movimentação e falou assim, Ideal, eu quero esses contratos, eu compro de você esses 5 contratos a 29. E aí acontece o que? O registro dessa ordem através da aba ordem original, que é o Times and Trades. Jukira, mas aqui ele não mostrou a contraparte. Qual janela que mostra a contraparte? Essa janela aqui que é a aba negócio. A aba negócio ela vai te mostrar a contraparte, o preço e a quantidade que cada player executou naquele momento. Depois, nós temos aqui o registro dessa ordem do Santander e essa ordem da Ideal no ranking de corretoras. Aqui o player do Santander comprou 5 contratos a 29, fica registrado aqui conforme vocês podem ver, e o player da Ideal, ele vendeu 5 contratos a 29. Jukira, e aí só isso? Não, tem mais um detalhe que é o Volume at Price. Essa ordem do player do Santander, ela fica registrada no volume e aqui no Volume at Price ele colore conforme o agressor. Por que ele não mostra 10 contratos aqui? Porque somente o player do Santander comprou aqui 5 contratos do player da Ideal. Ele vai plotar aqui uma barra verde, sinalizando uma agressão no vendedor, ou seja, quem tomou o partido para executar aquele negócio foi o comprador, e é por isso que ele plota aqui 5, que foi o volume negociado, e consequentemente a barra verde colorindo conforme o agressor. Aqui preço Jukira a 29. E aqui nós temos o Volume at Price em evidência com mais negociações para vocês entenderem ele um pouco melhor. Aqui é onde a seta está indicando, esse quadrado amarelo é aonde o preço está naquele momento. Essa coluna é a coluna de preço, essa coluna é a coluna de volume e essas barras verdes e vermelhas são as agressões de compra e as agressões de venda. O porquê que essa ferramenta ela é tão importante? Observe, por exemplo, aqui no 21. Aqui no 21 a gente tem uma barra grande verde.
O que o mercado está mostrando para mim e para você? Que o mercado chegou nessa casa do 21, os players começaram a comprar bastante e o mercado não ficou acima do 21. Aqui, nesse momento, teve uma absorção por parte dos vendidos e o mercado retornou aqui para o 17. Por isso que essa ferramenta aqui, ó, essa caixinha amarela, que é representada pelo preço, ela é tão importante, porque ela vai te mostrar o que aconteceu no mercado e como o mercado se comportou frente àquela negociação. E daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer isso em operações para você. E aqui nós temos a última janela que eu quero explicar aqui alguns detalhes para você, que é o Superdom. O Superdom, a gente já falou que ele é um book agrupado por nível de preço, só que ele tem outras funcionalidades, como por exemplo, colocar aqui um saldo de agressão e automaticamente também uma quantidade de volume at price dentro desse Superdom. Por que isso fica tão legal e fica muito mais ágil para você ler o mercado dessa forma? Porque você está vendo quanto de negócio está saindo naquele respectivo nível de preço e, consequentemente, você pode tomar partido para realizar as suas operações e daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. E aqui nós chegamos ao final da nossa primeira aula. A primeira aula nós falamos sobre as ferramentas do fluxo e na segunda aula nós falaremos sobre as estratégias, como que a gente vai fazer para antever principalmente os movimentos do gráfico. Te vejo na próxima aula.